Pois é, eu, com muito orgulho e muita satisfação, estou recebendo aqui meu ex-aluno, meu amigo Sandro Luiz Colombo. Correto. Que foi um grande aluno, grande amigo hoje. E foi uma das primeiras turmas de handball da nova fase, que quebrou a hegemonia de Martinópolis. É verdade. Né? Um divisor de águas. Ficamos 15 anos sem ganhar de Martinópolis, depois nós ficamos 15 anos sem perder de Martinópolis também. Exatamente. Tá? E ele está organizando um segundo encontro das lendas do handball. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os caras são modestos, né? Modestos. Mas eu vou falar uma coisa antes de você começar a falar. O handball é uma modalidade que em algumas oportunidades, com a casa lotada no Dovilho Moura, levantou a arquibancada inteira para aplaudir durante 10 minutos a atuação de todos os jogadores que fizeram aqueles jogos memoráveis no ginásio de esportes em disputa dos jogos regionais. Nenhuma modalidade, outra modalidade fez isso, só o handball. E interessante que o handball do Iracenense foi campeão do estado 17 vezes e nenhuma vez se apresentou aqui na Iracema. Foi uma coisa interessante. Se tivesse disputado aqui, talvez o handball tivesse outra dinâmica. É uma pena. Mas com a palavra o organizador desse evento. Bom, primeiramente eu quero dizer, Zé, que é uma honra estar aqui dando essa entrevista para você, te reencontrar mais uma vez. É um prazer sempre estar desfrutando do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua experiência. E programamos esse evento, é o segundo evento, o primeiro foi em 2016. Na época, por ter sido o primeiro evento, enfrentamos diversas dificuldades. E esse ano a coisa correu de maneira mais natural. O pessoal que não tinha conseguido participar da primeira vez se dispôs a participar agora porque abraçou a ideia. Sim, viu que era algo saudável, algo bacana de se apresentar para as novas gerações, perante seus filhos. Tem até o Diogo. O Diogo vai jogar do lado do filho dele. Que é uma coisa muito importante, deve ser muito agradável para ele. Muito agradável. O Marcão Urubu vai jogar do lado do filho dele. Então, assim, independente do resultado do jogo, se for goleado ou não, se for empate, se for derrota, todos sairão vitoriosos. Com certeza. Esse é o tipo de encontro, reencontro, na verdade. É um jogo de férias, né? É uma oportunidade do pessoal se reencontrar. Você lembra aí quando jogava contra Martinópolis, era aquela dificuldade, né? E a gente começou a ganhar de Martinópolis, depois foi ganhando mais espaço, daí uns anos apareceu o time do CID, que foi vice-campeão do estado, escolas particulares, apareceu o primeiro jogador, o Pacola, foi convocado para a seleção paulista, depois apareceu o Miguel, depois apareceu o Cavalo, apareceu tanta gente boa, né? Que o goleiro lá, Eduardo, que foi convocado para a seleção brasileira. Quer dizer, nós tivemos bastante gente que teve a oportunidade de se desenvolver dentro do handball, né? Olha, Zé, eu fico contente por falar no Eduardo. O Eduardo vai estar presente no evento. Ele veio no primeiro, ele não participou do primeiro jogo. Aí a gente teve uma oportunidade de reunir o pessoal de novo, fizemos um segundo jogo, mais informal assim, né? E ele participou do segundo e dessa vez ele se dispôs, logo no comecinho já se dispôs a participar. E assim, a minha geração ainda teve muita dificuldade perante Martinópolis. Com certeza, o técnico era muito ruim. É verdade. Eu tenho que reconhecer que no começo a dificuldade nossa era muito grande, o time não conseguia evoluir por falta de conhecimento técnico. Depois que eu participei de uns jogos em Batatais, ficamos lá 13 dias, comprei um caderno, assistia 12 jogos por dia, anotava tudo, perguntava, enchia o saco de juiz, de técnico, de jogador, como é que ele fazia a finta, fui anotando tudo. Aí eu melhorei um pouquinho. Não, você estava falando de você. Senão você não acende o seu time. Você estava falando de você, não. O nosso técnico era excelente, é o pai da modalidade. Porque eu me lembro dos primeiros jogos regionais que eu fui assistir, ginásio Dovilho Moura lotado, né? Se não me engano era Dracena contra um time do Mato Grosso, que foi convidado, né? Um jogo excepcional, excelente, né?
E Dracena perdeu Aqui da no finalzinho. Aqui da UAN. Então, assim, é a partir daquela época que eu comecei a tomar gosto pela modalidade. Assim, quando a gente é criança, a gente costuma eleger esse tipo de jogador como uma espécie de herói para você. Então, assim, cresci tendo o Lineu, goleiro, como meu herói. Maluco, né? Maluco. Ele vem também. Ele vem. O Helder Lebrão, que não gosta que chama, né, de Lebrão, mas vem, é o Helder da H3, né? H3. Ele vem também. Mas é Lebrão, né? Pra nós Lebrão, pra nós é Lebrão. Urubu vai estar presente, Marcão Urubu. Que não é Urubu, que né? não é Urubu, o gerente do Sicredi. Vamos aproveitar para entregar, né? Exatamente. Então, assim, essa galera toda que vem durante muito tempo, assim, foram meus heróis e agora eu tenho o prazer de jogar ao lado deles, desfrutar. E você foi espelho também para muita gente, porque esse cara aqui, eu vou te contar, não é porque ele tem um complexo físico assim, ele sempre foi forte, né? Mas era um batalhador, um guerreiro na quadra. E a gente tinha como característica, não tinha muita técnica, mas tinha muita força, muita vontade de vencer. Depois foi melhorando a parte técnica, a parte física também, graças a Deus nós tivemos sempre oportunidade de ter sempre jogadores com disposição para disputar jogos, né? E o handball tem umas histórias maravilhosas, né? Um dia, só para lembrar aqui, um dia nós fomos jogar em Ourinhos, fazendo final no sábado de manhã contra Guarulhos, que estava em primeiro lugar na Liga Paulista de handball. E nosso time passou a noite no hospital com 5 jogadores. No dia seguinte não tinha condições de ficar em pé, o time estava muito ruim, mas eles não quiseram entregar o ouro para o bandido. Não, vamos jogar. E nós jogamos e ganhamos. Onde que esses caras conseguiram arrumar energia, eu não entendo. E Guarulhos sempre foi referência no Sempre foi referência. Sempre foi potência, né? Foi potência, né? Sim. E acabou o jogo, eu me arrepio todo de falar desses fatos aí, porque os árbitros falaram, mas você acabou de falar que eles não iam jogar, eles jogaram esse jogo espetacular, onde que eles arrumaram energia? Eu falei, não sei. Isso aí é a garra, da alma, né? É a garra que esses caras aprenderam a construir, a forma de ser de homem, que esses caras vão ser todos vencedores. E graças a Deus a gente tem isso aí em mente, né? Inclusive eu comento muito com os meus filhos, né? Você falou a questão de homem, de caráter. Sim. Eu comento muito com as minhas filhas, eu tenho 2, uma de 25 e uma de 17. Boa parte da minha formação como homem, ela deriva dos seus ensinamentos no esporte. Então, assim, não é para agradar, não é para nada, mas assim, com todo mundo que eu converso, que fez parte da minha geração, tem em você uma pessoa que nos fez homens melhores. Mas esse é o papel do professor. Caráter. Mas esse é o papel do professor, né? Para você ter uma ideia, Sandro, todo jogo tem uma regra. E a regra não contempla o cara que se beneficia das irregularidades. Ele contempla o cara que faz o jogo fluir da forma mais honesta possível. Sim. No futebol é um pouco diferente, né? Porque os caras inventam. No handball não tem isso. No basquete não tem, no vôlei não tem, né? Mas a gente seguiu o que estava escrito na regra. Não fizemos nada demais. Só apenas isso, mas olha, eu fico muito envaidecido disso tudo, principalmente porque eles falar disso agora. Fizeram uma homenagem aqui para mim, aqui, ó. A homenagem desse ano é o professor José Narciso, da primeira vez foi o Cupim, né? Falecido Cupim. Mas a gente tem que lembrar várias pessoas que passaram por nós, né? O caso do Cupim, que era um atleta do meio, das primeiras turmas, goleador. Né? O goleiro nosso, o que faleceu no acidente, Fernando, né? O Jaburu, que partiu daqui, né? Não posso deixar, apesar de estar muito magoado com ele, mas o Juliano teve uma participação importantíssima aqui em Dracena, né? E todos os diretores da escola, mesmo não tendo o apoio da prefeitura direto, a gente fazia uma parceria meia pelas penudas ali, para poder aproveitar, né? Só para você ter uma ideia, teve um ano que nós somos campeão do estado em 4 modalidades da escola. Mirim masculino e feminino, infantil masculino e feminino.
A prefeitura foi campeã dos Joguinhos Abertos do Interior, campeão dos Jogos Regionais e foi para os Jogos Abertos do Interior com um time apenas só de Dracena. E tudo isso motivado por quê? Pela forma como se trabalhava. Nós gastamos num ano 43 bolas de handebol. E a prefeitura não deu nenhuma bola, mas o Isaac, a gente fazia campanha e conseguia arrumar as bolas. E hoje a gente vê que infelizmente, todo aquele aprendizado, toda aquela história que foi construída hoje não está assim e a gente lamenta muito, porque podia estar. Podia estar não só no handebol, mas no basquete, no vôlei, na natação, no atletismo, né? Precisa construir mais alguma coisa. Não sei exatamente pontuar o que seria, né, a razão disso, mas a gente nota uma falta de interesse da molecada, né? De professor também, desculpa. De professor, mas de professor assim, desde antes, né? Sim. Da molecada, antigamente, a gente tinha a impressão que a molecada se interessava e alguns professores não davam muita bola, né? E hoje em dia não, hoje em dia a situação em relação aos professores, alguns professores, lógico, não é querendo generalizar, né? Se mantém e a questão da molecada, parece que a molecada já não tem mais interesse. Né? Eu tive a oportunidade de morar em outros lugares assim, não é em toda escola, a gente não encontra um Zé Narciso e um Isaac em qualquer lugar, né? Uma pessoa interessada, e assim, para quem não sabe, motivar, né? Estamos falando aqui de handebol, né? Mas competir, atletismo pelo Isaac, sim, através de você, né? Que descobria talento onde a gente não tinha, né? O talento existe, ele precisa ter oportunidade para aparecer. Exatamente. Aí que entra o papel do professor de abrir um leque de opções para que o cara apareça. Correto. Como é que você vai saber se, por exemplo, que o menino ali é bom cantor se você não dá oportunidade para ele cantar? Né? Eu fui campeão de salto em distância regional em Presidente Prudente, eu não sabia que eu sabia saltar, né? Sim. Então assim, precisou de um professor. No caso, você ir lá e me escalar, e no caso fui lá e consegui. E assim, a história para contar para os netos depois, né? Que dia que vai ser o jogo? O jogo é dia 28/12, sábado agora, no ginásio Laur Ferrari, a partir das 13 horas. 13 horas? 13 horas. Pô, os caras não vão nem almoçar. Não vão nem almoçar. Então tá bom, Sandrão, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer foi meu. É uma satisfação e a gente tem que acompanhar, porque os anos vão passando e algumas figuras que participaram dessa história acabam se apagando, subindo, brilhando no céu, e a gente quer fazer uma homenagem para todo mundo, os que estão vivos e os que já partiram também, porque todo mundo contribuiu para que o handebol de Dracena ficasse conhecido no estado de São Paulo como um celeiro, né, de grandes atletas, de grandes conquistas também. Muito obrigado, Sandro. Obrigado. Um abraço.